Que a paz e a bênção do Criador esteja com todos vocês. Meu nome é Priscila. Vamos dar continuidade sobre o grupo político religioso e o grupo de hoje será os fariseus. Vamos para a nossa leitura. Fariseu quer dizer separado, inicialmente aliados à elite sacerdotal e aos grandes proprietários de terras, que é os anciões. Os fariseus afastam-se deles para dirigir o povo, embora mantenham distância do povo mais simples, que não conhece a lei, que é mais os gentios, que não tinha conhecimento da lei. Então eles não se misturavam. Tanto é que eles também não gostavam do povo samaritano, né? Por causa que eles também se misturavam com o povo gentil. Eles não olhavam para essa parte. Já os fariseus, eles olhavam para as outras pessoas que não tinham conhecimento da lei verdadeira, pura, dada pelo Espírito de Deus, o Criador. Então, essas pessoas que não tinham esse conhecimento, eles tratavam elas como as pessoas imundas, impura. Era só considerado pura se virasse discípulo deles. São nacionalistas e hostis ao Império Romano, mas a sua resistência é do tipo passivo. O grupo dos fariseus é formado por leigos provindos de todas as camadas da sociedade, principalmente artesãos e pequenos comerciantes. A maioria do clero pobre, que se opõe à elite sacerdotal, também começa a pertencer a este grupo. No terreno religioso, os fariseus caracterizam-se pelo rigoroso cumprimento da lei em todos os campos e situações da vida diária. São conservadores, zelosos e também criadores de novas tradições. Lembra que eu falei sobre tradições? Que é uma história passada de geração em geração, são doutrinas, simbolismo, são tudo tradições. Através da interpretação da lei para o momento histórico em que vive, e também no vídeo anterior eu falei sobre isso, sobre os escribas. Os dois grupos têm algo parecido. O problema dos escribas é que eles estão mais próximos dos saduceus, né? Da elite lá sacerdotal. Os fariseus já se afastam um pouco dessa elite. Só que o que eles faziam? Eles pegavam a lei pura, santa, justa e verdadeira, que foi dada pelo Espírito do Criador, e tentavam moldar a lei aos tempos atuais. Mas é errado. Como o Messias disse, da lei não se deve tirar nem colocar nada. Ela é pura e perfeita. Deve permanecer assim. Não pode mexer nela. Entendeu? Que tinha que ser feito? O tempo atual, se moldar a lei, tentar guiar o caminho para a lei, não mudar a rota da lei, que é a salvação, para o caminho pecaminoso que estava naqueles tempos. Continuando. A maior expressão do farisaísmo é a criação de sinagoga. Sinagoga, para quem não sabe o que é, sinagoga são as igrejas de hoje. Eu vou falar sobre isso para frente. Depois que eu terminar o grupo político religioso, se assim for permissão do Criador, falarei sobre templo e sinagoga, que vocês verão que não muda dos tempos de hoje. As pessoas criticam uma religião da outra, mas são tudo a mesma coisa. Todas seguem os escribas e fariseus. Não mudou. Tudo está como era antes, como disse Salomão. Nada é novo debaixo do sol. Tudo se repete. Continuemos.
opondo-se ao templo dominado pelos saduceus. Deste modo, a sinagoga, com a leitura e interpretação de textos bíblicos, aqui o autor, que eu tirei isso aqui, é de um autor, está nas Sagradas Escrituras. Eu vou falar ainda sobre este livro, ao qual o autor fez essa introdução sobre todos os grupos religiosos. Tirei sim um pouco da internet também, que eu cumprimentei, porque o autor fez um resumo, só para a gente ter mais ou menos uma compreensão do que estava acontecendo naquela época, coisa que hoje as igrejas, a sinagoga de hoje, confundem e misturam muita coisa do paganismo e colocam dentro das igrejas de hoje e não sabem que estão no paganismo. Vou falar sobre... Aqui ele está falando sobre texto bíblico, mas naquele tempo não se tinha noção de bíblicos. Aquele tempo era o Levítico, os 5 primeiros livros, Pentateuco, a Torá. É esse que eles liam, que o próprio Messias estudou, leu, cresceu aprendendo. Depois, claro, né, veio sobre ele, né, o Espírito do Criador. E oração, né, que eles fazem nos templos, né, exalta-se a palavra, né. Só que tudo isso é o que os fariseus faziam, o modo de começar o culto, meio e fim. Vem tudo do farisaísmo, que no tempo de antigamente não existia isso, entendeu? Não existiu. Esse modo de como o culto vai começar, toda essa preparação, vem lá dos fariseus, entendeu? Dos escribas. Continuando, torna-se a expressão religiosa oposta ao sistema cultural e sacrificial do templo. A única coisa que eles não faziam era sacrificar animais que havia no templo. Isso os escribas e os fariseus não faziam. Os fariseus acreditavam na predestinação, na ressurreição e no messianismo. Esperavam um Messias político e espiritual, cuja função será precipitar o fim dos tempos e a libertação de Israel. Esse Messias será alguém da descendência de Davi. E para os fariseus, a estrita observância da lei, a oração e o jejum provocarão a vinda do Messias. Tem uma passagem que é da época do Messias, que fala sobre o jejum. Vou ler para vocês. Está em Mateus, capítulo 9, versículo 14 até o 17. Vamos ler. Vieram depois os discípulos de João Batista, e lhe perguntaram ao Messias: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e teus discípulos não jejuam? Mas o Messias respondeu para eles: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo estiver com eles? Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Quer dizer, depois que o Messias terminasse aqui e partisse, né, fosse subir aos céus, está sentado lá perto do Criador, está aguardando o tempo, né, daquele dia que virão. Depois disso, sim, a importância do jejum. Sabe para que serve o jejum? O jejum é de uma extrema importância. Há religiões que ensinam a importância do jejum. O jejum é muito importante, muito importante. É uma forma de você purificar, porque às vezes os nossos corpos estão carregados, muito sobrecarregados.
E o jejum é uma forma de você aliviar essa sobrecarga, tanto espiritual quanto físico, porque muitos alimentos que nós comemos não faz bem para nós. E o jejum é uma forma de você se purificar, porque no jejum você tem um intuito, você tem uma meta para alcançar. E é uma forma de você fazer um sacrifício por agradar ao Criador. Então, o jejum é para isso. É uma forma de você sacrificar em algo que seu corpo não consegue ficar sem. E de você se purificar, limpar o seu corpo daquilo para estar mais próximo do Criador. Aí ele continua. Ninguém põe remendo de pano novo em vestido velho, porque o remendo tira parte do vestido e fica maior a ruptura. Nem põe vinho novo em odre velhos. Do contrário, rompe-se os odres, derramando o vinho, e os odres se perdem, mas põe-se vinho novo em odre novo, e ambos se conservarão. Você vê a importância também do vinho? Muitas religiões hoje pregam que bebida faz mal. O Criador tem uma parte da Sagrada Escritura que ele fala que ele deu a uva para esse quesito, para alegrar, para que dele faça um vinho e alegre a pessoa. Claro, você não vai usar isso em demasia, né? Não vai usar isso exagerado, porque tudo que é exagerado nos faz mal, até a comida. Porque o Criador alega quem faz jejum? Porque a própria glutonaria, a comida em si, ela faz mal. Tem uma parte que eu vou ler, que o Messias corrige os fariseus por ser gulosos, comer demais. Isso é um pecado muito grande. Entendeu? A gente tem que ter um autocontrole sobre aquilo que quer nos dominar. Se você perde o controle sobre o seu próprio corpo, você se torna escravo de si mesmo. Vamos lá, vamos continuar aonde a gente parou. Aqui, a descendência de Davi, aqui sobre o jejum, né, que a gente parou. Voltando. Os fariseus e os doutores da lei simpatizam entre si, a ponto de muitos doutores da lei ser também fariseus. Além disso, eles também enfatizam ao máximo a importância do dízimo, né? E essa parte do dízimo aqui, eles, como que eu falo, tudo é corrompido pelo homem. O Criador faz uma coisa, eles como se fosse um telefone sem fio. Eles aumenta, mas aumenta numa proporção que isso faz mal. O dízimo naquela época era para um povo específico, que não estava trabalhando, só estava trabalhando no templo. Eles deixaram a vida cotidiana deles para se dedicar ao templo. E como eles iam se alimentar, se vestir. Então o dízimo era para isso. Mas depois que passou isso, não havia aquele templo que o Criador havia do Moisés, tudo feito, não havia mais esse templo. Então, esse dinheiro que as pessoas davam de coração, muitas das vezes, era para ajudar os necessitados, né? Os necessitados, os enfermos. Era para ajudar também as viúvas. As viúvas não era para estar na mão do governo até nos dias de hoje, né? Era para ajudar as viúvas, os órfãos. Isso que era para fazer. E hoje é pelo contrário, né? Tem muitas viúvas por aí que até elas têm que arrancar da onde elas não têm para dar, para ajudar, né? Às vezes passa muitas das vezes fome. Ninguém vai lá e ajuda, como realmente tinha que ser. E a observância da lei sabática, essa parte que é uma parte muito importante também,
Como se diz, né? Falar que foi abolido, não foi abolido. Tanto é que o Messias fala sobre isso e a gente vai entrar nesse assunto da lei sabática, que é de extrema importância. Eu vou ler até um certo pedaço aqui, tipo a gente vai para onde eu falei que eu vou ler na Sagrada Escritura. Eles eram tão rígidos com relação à guarda do sábado, que eu vou ler para vocês, está em Marcos, capítulo 3. É isso mesmo? Não, capítulo 2. Isso, capítulo 2, versículos 27 e o 28. Vamos lá para a nossa leitura. Aqui ele estava falando com os fariseus, que eles acharam, nossa, que eles tinham colhido, né? Na seara, as espigas para comer porque estava com fome, foram questionar ele. Aí ele falou para os fariseus que Davi também fez isso e comeu do pão da preposição, coisa que era somente o sacerdote podia comer. Mas pela fome que ele e os que estavam com ele estavam, o Criador não o impediu dele comer, porque ele estava com fome. Você não vai deixar uma pessoa passar fome. Ah, hoje é sábado, para ter uma pessoa na minha porta com fome, eu vou deixar ela passar fome? Não. Isso aí é uma obra do Criador. Isso é um trabalho para o Criador. Eu vou explicar ainda o que significa o sábado, santificar o sábado. E daí, depois de tudo isso, o Messias fala e acrescenta para eles, depois de ter falado sobre Davi, e fala assim para eles assim, ó, e acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem. O que significa a palavra estabelecido? Se vocês olharem no dicionário de vocês, estabelecido significa foi firmado, vigorado, fixado, criado. O sábado foi criado por causa do homem. Deu para entender? Deus criou o sábado por causa do homem. E não, aí depois ele completa. E não o homem por causa do sábado. Deu para entender? O sábado foi criado por causa do homem. Por causa do homem. Se o Criador criou um dia da semana e o santificou por causa do homem, como muitas religiões hoje pregam que o sábado não deve ser cumprido, como assim? Como vocês fazem isso por um dia santo para não cumprir e cumpre num dia ao qual Deus abomina? Em Ezequiel fala sobre esse dia, o dia da adoração do sol. O primeiro dia ao qual o sol foi criado, o culto é celebrado nesses dias. Domingo, quando criaste o sol. Não foi o dia que o Criador o santificou. Esse dia que vocês praticam a oração, vocês estão praticando a oração no dia do sol. Um culto pagão. Como ele fala, veja, filho do homem, eles estão adorando o sol. Por que ele está falando isso, que eles estão adorando o sol? Ele estava venerando o sol? Não. Ele estava fazendo cultos no dia, que é o primeiro dia da semana, domingo, o dia que foi feito o sol. Então, esse dia não é dia de adoração. E porque Deus estabeleceu, o Criador estabeleceu o sábado como santificação. O sábado foi estabelecido por causa do homem. Por quê? Vou ler em 1 Coríntios, nós vamos falar agora, porque o Criador santificou o sábado. Eu vou ler a partir, 1 Coríntios, capítulo 7, versículos 32 até o 34. Vamos lá para a nossa leitura. O que realmente eu quero é que estejais livres da preocupação. Aqui é Paulo falando.
Quem não é casado, cuida das coisas do Criador, de como agradar ao Criador. O que Paulo está querendo dizer aqui? Quando a gente casa, a gente tem que cuidar das coisas do mundo, trabalhar, ensinar as crianças, cuidar da casa. Então você está cuidando das coisas que é do mundo. E o Criador sabia disso. Ele sabe todas as coisas. Antes mesmo de criar, ele já determinou até o fim dos tempos. Então ele já determinou tudo. Ele diz que o sábado é o dia de santificação. Você larga tudo ao seu redor e se dedicar ao Criador, ajudar o teu próximo. Leitura, ensinamento, tudo com base nas Sagradas Escrituras. Se souber de alguém que precisa de uma leitura bíblica, vai, leia com essas pessoas, aonde dois se ajuntar, o Criador, em nome do Filho dele, estará lá. Continuemos. Quem não é casado, cuidai das coisas do Senhor e como agradar o Criador. Mas o que se casou, cuida das coisas do mundo, como agradar a esposa. E assim está dividido. Por que está falando que o homem está dividido? Porque aqui o homem não consegue. Já uma vez comentaram, não sei que vídeo que eu falei sobre o sábado, que é realmente importante. E no meu comentário falaram assim, não, o sábado foi abolido, a gente tem que servir ao Criador todos os dias. Não, todos os dias você tem que agradecer, todos os dias você tem que se ajoelhar e buscar a face do Criador para em tudo que você for fazer. Mas o dia santo, santificado, que você tem que largar a mão de tudo aquilo que é para o seu próprio, para si próprio, esse dia santo é o dia que você se dedica somente ao Criador. Somente ao Criador. Você larga de tudo. E esse dia você vai dedicar ao Criador. E as pessoas não me entendem isso. Não me entendem. Tem os dias, para você buscar o Criador, você tem que buscar todos os dias. No momento, na oportunidade que você tiver. E sempre agradecer. Eu sei que o meu conselho que eu posso dar para vocês, quando acorda, ora. Nem que seja questão de segundo. Agradecendo por ter acordado, pelo fôlego da vida. Vai tomar o café, ora antes de tomar café, agradecendo pelo alimento ao qual irá comer e pedindo para o Criador abençoar, porque os alimentos que nós comemos estão tudo contaminados. Tanto que nós comemos quando bebemos. Vai sair, ora antes de sair. Voltou para casa, agradece orando. É rápido, não precisa fazer uma oração comprida, que nem os pagãos fazem. Repetida, uma oração simples de agradecer, de pedir a proteção, somente isso. Então faça uma oração rápida, mas o dia santificado é o dia do sábado, ao qual o Criador estabeleceu. Nesse dia você deixará de ganhar pelo seu proveito próprio, você não vai trabalhar para ganhar seu pão. Nesse dia você vai contemplar a obra do Criador, entender o porquê o Criador te colocou aqui, qual é a vontade do Criador sobre ti e por que você está aqui. Nesse dia é o dia de reflexão, é um dia de trabalhar na obra do Criador, é um dia santificado, é um dia que o Criador santificou. Aqui fala, e assim está dividido. Continuando, também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas que é do Criador. Aqui ele está falando, suponha, uma mulher viúva, é melhor que ela fique só.
porque ela não tendo um esposo, ela vai começar a dedicar a vida dela a cuidar das coisas que é de Deus. A dedicar-se. Aí se a pessoa que permanece sozinha, ela não tem um cônjuge, aí sim ela vai se dedicar a vida toda somente ao Criador. Aí ela está dedicando todos os dias, tanto o dia santo como os dias normais. A que é virgem, se não casar, ela deve dedicar a vida dela todos os dias ao Criador, tanto no dia santo como nos dias normais. Claro, se ela não se aguentar sobre o seu desejo é mais forte do que o prazer em servir ao Criador, ela deve se casar para que ela não caia no pecado, que ela não vá para a prostituição. Continuando. Para ser santas. Aqui está falando que é assim que as mulheres vão se santificar. Assim no corpo como no espírito. A que se casou, aí ele já fala, mas se você se casou porque não aguentou a vontade, o desejo é maior, porém se preocupa com as coisas do mundo. Aí você tem que se preocupar com as coisas do mundo, porque você tem que se preocupar com cuidar da casa, você tem que se preocupar em questão de escola, de ensino das crianças, cuidar das crianças, preparar alimento, preparar, deixar a roupa pronta para eles. Então, você se preocupa com as coisas que é do mundo e como isso aí deixa você muito fadigada, muito sobrecarregada. O sábado é o dia para você santificar. É um dia para você se sentir aliviada de todos esses trabalhos que você faz de domingo a sexta. E sexta-feira é o dia da preparação para o sábado, porque conta-se do pôr do sol, quando começa a aparecer as estrelas, na sexta-feira, depois do pôr do sol, que há estrela nos céus. Já começa a contar o Shabat. E de como agradar o marido, porque a mulher casada, ela não pode deixar de agradar o esposo, para que Satanás não venha tentar. Se você fica muito tempo sem dar o amor e carinho para o teu esposo, Satanás vem e atenta. Por isso, tome muito cuidado. Eu sei que às vezes na correria do dia a dia, tanto na parte do homem como na parte da mulher, isso pode acontecer. Às vezes, um afastamento, não porque ambos querem, mas o cansaço, o estresse, a fadiga, tudo isso, às vezes até adoece, causa um distanciamento, mas não é muito bom que isso prolongue por muito tempo. Por isso que tem uma parte que Paulo fala que não pode ficar muito tempo um longe de outro, longe de dar carinho um para o outro. Deve fazer o máximo possível para um dar carinho e satisfazer a vontade do outro. Então, vocês entenderam a questão do sábado. O sábado, ele foi santificado para isso, para que a gente deixe as coisas cotidianas que nós praticamos no nosso dia a dia, para ser um dia santificado ao Criador, para a gente se dedicar em família ao Criador. Eu vou falar sobre, continuando a nossa leitura sobre os fariseus, o que eles faziam. Não só eles, como os escribas também, pegavam uma lei pura, santa e verdadeira e colocavam um fardo muito grande sobre ela. E esse fardo, o que eles faziam? O Criador pediu que no quarto mandamento nós guardássemos o sábado e o santificasse, para que esse dia somente trabalhemos em obra ao Criador e fazemos a vontade do Criador. E o que eles fizeram nesse dia? Vamos ler. Que alguns afirmavam que se uma pessoa estivesse com a garganta irritada num dia de sábado, ela poderia engolir vinagre, mas não fazer gargarejo, pois isto caracterizava num tipo de trabalho. Você viu que absurdo?
O Criador falou trabalho para o proveito próprio, não para se tratar. Você está com a garganta machucada, claro, você tem que se cuidar. Você tem que estar saudável, se cuidar. Como você vai trabalhar na obra do Criador estando doente? Então você tem que se cuidar. Isso não é proibido. Mas só que eles ponhavam fardo. Já ouvi outros que você não poderia pegar moeda no chão, que isso caracterizava um tipo de trabalho. Isso aí é o que o Messias falou para os fariseus. Vocês são hipócritas, são um bando de preguiçosos. O próprio Messias falou isso para eles. Porque eles colocavam tanta coisa absurda e corrompia a lei do Criador, que é pura, santa e verdadeira. Vamos fazer a continuação da nossa leitura. O Messias censurou o farisaísmo em diversas ocasiões por conta de ter esterilizado a religião com sua hipocrisia e orgulho, que simplesmente traduzia-se no tipo de exibicionismo e falsa santidade. Eles gostavam muito de se aparecer e puseram muita coisa, um fardo tão grande em cima das pessoas, que isso fazia com que as pessoas tratavam as lei pura e verdadeira como uma coisa ruim, uma coisa falha, né? Como se diz até nos dias de hoje, a lei do Criador é falha. Como que pode falar isso? Apesar de acertarem em muitos pontos da sua doutrina, porque essa sã doutrina não foi criada pelo Criador, foi sim criada pelo homem. Essa sã doutrina que estão na região hoje não foi o Criador que a fizera, foi o próprio homem que a criou, porque não tem base bíblica. Muitas coisas que tem lá não tem fundamento bíblico, como aqui também. Muitos pontos a acertar, porque eles pegaram a lei, que é pura, puseram ali, mas puseram algumas doutrinas deles também no meio. Por isso que o Messias falou, apesar de acertarem alguns pontos, como é nos dias de hoje, tem coisa na sã doutrina que realmente foi o Criador que ele pediu. Você vê nas Sagradas Escrituras, tá lá. Mas tem muita coisa que não tem vazamento da Sagrada Escritura, não é vazamento bíblico. Pegue uma sã doutrina e procura na Sagrada Escritura se é uma coisa que o Criador pediu, é lei de homem. Apesar de acertarem em muitos pontos em sua doutrina, os fariseus jogavam sobre o povo uma carga de religiosidade que nem mesmo eles eram capazes de cumprir. Isto porque, na verdade, eles possuíam um entendimento equivocado com relação à justificação pelas obras. Aqui está querendo dizer o quê? Eles pegavam coisas que não estavam na doutrina, né, que não estava na lei, e colocavam que era uma lei de homens sobre o povo, e nem mesmo eles conseguiam praticar. Eles não conseguiam, porque eles sabiam. Tudo que o homem faz não é perfeito, mas tudo que o Criador faz é perfeito, é santo e é justo. Por que justo? Porque o Criador faz conforme cada um consegue. As leis do Criador é para todo mundo. E ele fez de uma maneira que todo mundo consegue, porque é leve. É um fardo leve, que todo mundo consegue carregar. Continuando. É por isso que o Messias chamou os fariseus de sepulcros caiados. Eles eram como cegos conduzindo outros cegos. Tem uma parte na Sagrada Escritura que está em Mateus, capítulo 23, versículo 23, até o 20. Vou lendo assim, aí a gente vai lendo. Começar no 23, versículo 23. Capítulo 23, versículo 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais dízimo da hortelã, do endro e do caminho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé, e deveis, porém, fazer essas coisas, sem omitir aquelas. Guia cegos
porque coais o mosquito e engolis o camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do corpo e do prato, do copo, quer dizer, perdão, errei aqui. Limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhante aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundície. Assim também vós exteriormente pareceis justo aos homens, mas por dentro estáis cheio de hipocrisia e de iniquidade. O que quer dizer? Não importa a aparência por fora, o que importa é o que está no seu coração. O que faz mais mal para as pessoas é o que sai daqui de dentro. Se aqui dentro só tem coisas más, né? Você não é uma pessoa justa, isso fará muito mal. As pessoas, elas vivem de aparência. Pode ver para você ver. Elas olham uma pessoa pobrezinha, mal arrumada, já julga. Olha, coitada, não sabe se vestir direito. Olha como está vestida. Olha a imundícia da roupa daquela pessoa. Mas esquece olhar o que está aqui dentro. Ó. O Messias ensinou muitas vezes isso. Vocês devem parar de olhar o que está fora e olhar o que está lá, ó, é o que ele fazia. Ele olhava para dentro do coração da pessoa. Ele não julgava o que estava ali por fora. E muitos dos discípulos dele faziam isso, julgavam o que estava fora. Mas ele corrigia várias vezes, ensinando: ó, você tem que julgar o que está dentro. É o que está dentro que importa. Tem que olhar com o olhar espiritual, não da carne, porque o da carne nos engana. O da carne nos controla, nos faz escravo. A gente tem que ter arbítrio para controlar esse tabernáculo de carne. Porque esse tabernáculo de carne aqui, ele quer fazer a vontade dele. Você tem que ter autocontrole sobre si. O jejum é uma forma de você ter autocontrole sobre o seu corpo. Você consegue dominar o seu corpo. Isso que o Messias estava querendo dizer para nós. Nós temos que ter o controle sobre o nosso corpo, não o nosso corpo controlar nós. E isso é o que ele estava falando sobre os escribas e os fariseus, que eles pegavam, comiam glutonaria, que é a gula, que é a coisa pecaminosa que existe. Em vez de eles ajudar o próximo, eles não ajudavam. Falavam-se da lei, manifestavam a lei, mas não a praticavam. Por isso tem uma parte que eles falam assim, ouve tudo que eles disser e pratique, mas não pratique as obras deles. Que eles falam da lei, mas não a praticam. Isso que o Messias quis dizer deles. A gente foi até aqui na parte dos fariseus. Se assim for a vontade do Criador, continuar com o grupo político religioso, o próximo grupo será os zelotas, que iremos falar. Então, mas deu para entender mais ou menos o que eu quis dizer, questão principalmente do sábado. O sábado é muito importante, é um único dia que o Criador criaste para o homem se santificar, do homem se purificar. É um dia da gente buscar a face do Criador, de deixar a vida cotidiana nossa, deixar nossos fazeres, as nossas obrigações do dia a dia, para se dedicar ao Criador. É muito importante. E isso eu estou lendo para vocês, não é do Velho Testamento, sim do Novo Testamento. No Velho Testamento todos praticavam, todos eram grandemente abençoados pelo Criador, porque praticavam as leis do Criador, não a dos homens. O que o Messias veio aqui abolir é a lei dos homens, essa lei corrupta, essa lei cheia de imundície, essa lei pesada, é um fardo pesado sobre o ombro dos homens. Eles colocam e falam, anda,
Vai, você consegue carregar, mas ninguém consegue. A lei dos homens não, mas a lei do Criador é um fardo leve. Todos conseguem carregar. Pense bem nisso. Sábado, sim, é para se santificar. E tome muito cuidado com a religião que vocês estão. Olhem, questione, não fique pelo que vocês ouvem. Se falar para vocês não ler a Sagrada Escritura, leem sim. Peça sabedoria, que lhe será dado, o entendimento. Como Salomão disse, eu sou uma criança sem entendimento. Nós somos como criança, a gente não tem entendimento, mas se a gente pedir, Deus ouvirá e nos dará, se assim for a vontade dele. E se for a vontade dele, faremos os próximos vídeos. Toda a honra e toda a glória somente ao Criador. Fizeste o céu, o mar e a terra. Até a próxima!